Olá, sou Ângela Pimentel, escritora, consultora e palestrante. Hoje nós vamos falar sobre viagens, como se comportar de uma forma elegante, de uma maneira elegante em aeronaves, transportes rodoviários, navios. Isso tudo faz o diferencial de um bom viajante. Como ser então um viajante elegante? No avião, no trem, no navio ou no ônibus, temos que ficar atentos a várias atitudes e momentos. Por exemplo, precisamos olhar o lugar correto para não ser intransigente e criar confusões na hora do embarque. Tem pessoas que, sem querer, querem ficar na janela e fica se fazendo de assim, um rostinho de paisagem, mas isso é super errado e não é elegante. Então vamos lá, pontuando o que não deve e o que pode, mas não deve. Nunca reclinar o banco, porque isso incomoda as pessoas que estão atrás. Isso serve para o avião, para o trem e para o ônibus. Evitar colocar o seu celular com tom alto, atender ligações com áudios longos, você coloca no silencioso. E outro importante detalhe é saber que as conversas também você não pode falar alto. Só recrute e chame, por exemplo, a comissária, os responsáveis, se houver uma necessidade. Temos vários detalhes que são muito importantes. Primeiro é evitar excesso de bagagens. Também saber que você, quando tem que colocar o cinto de segurança, seja no avião, seja no trem, seja no ônibus, que hoje é obrigatório. Precisamos entender que na hora que vamos usar aquela mesinha, também não podemos deixá-la eternamente aberta, temos que fechá-las e temos muitas outras informações. Resumindo, respeitar este ambiente público faz com que a viagem se torne muito mais agradável. Pense, não é só você. Todos têm o direito de fazer uma viagem tranquila, sem maiores transtornos. Comportamento em hotéis ou até em casa de aluguéis. Precisamos também respeitar as regras. Por exemplo, quando vamos a um hotel, sabemos que lá tem várias plaquinhas, vários detalhes para que você saiba respeitar os horários. Existe horário para o café da manhã, você não poderá deixar o quarto todo desorganizado, temos que respeitar aqueles objetos. Você sabe que às vezes, quando os brasileiros viajam para o exterior, eles retiram muitos acessórios dos hotéis? Porque eles ficam preocupados que esses objetos possam vir a desaparecer. Mas voltando aqui, até também numa casa de aluguel, sabemos que quando você aluga e vai a algum lugar se hospedar, temos que seguir aquelas regras, evitar, por exemplo, festas que incomodam, falar muito alto, colocar música muito alta, entender que lá é como se fosse uma extensão da nossa casa. Temos que ter os mesmos cuidados, aliás, mais ainda, porque isso vai passar a sua imagem. E se você retorna, inclusive você gostou daquele hotel, nossa, aquela hóspede, olha que prazer recebê-la. Então vamos ficar atentos às nossas regras e obrigações. Quando viajamos para destinos com culturas diferentes, as regras são as mesmas. Devemos respeitar as culturas e os hábitos do local. Por isso, temos que pensar que pontualidade é imprescindível, entender que aquele local não é seu e que por isso temos que cuidar mais ainda, como se fosse nosso. Isso irá deixar uma excelente imagem. Você precisa entender que é mostrando o seu carisma, a sua forma elegante de interagir com as pessoas em viagens, é que você inclusive poderá fazer grandes amigos. Pense nisso. Dica: pesquise antes sobre a cultura daquele país. Veja na internet, hoje nós temos uma forma prática, não é? Tudo nós temos à nossa disposição. Um detalhe importante também é quais são os trajes que você deve usar
de acordo com aquele país. Por exemplo, se vamos visitar uma mesquita, não podemos deixar de colocar a burca. Sabe que eles não permitem braços expostos, nada exposto. Então, cada local tem a sua cultura e tem os seus hábitos. Então, é importante saber que você, sendo um turista, pode até usar um short, etc. Porém, você não poderá entrar, por exemplo, num museu e usar de ansiedade e começar a fotografar, colocando flash. Não podemos tocar nos objetos. Temos que entender que olhando sem tocar, criança que tem mania de tocar, mas uma pessoa educada jamais coloca a mão nos objetos. Então ela respeita aquele espaço, inclusive é um momento onde tem às vezes um excesso de pessoas, temos que respeitar as filas, evitar ficar falando alto. Então tudo isso são atitudes e gestos que vão fazer a diferença. Lembre-se, tudo pode, mas não deve. Viajar é muito prazeroso, mas lembre-se que você deverá ter empatia, respeitar os espaços públicos. Quando estamos em grupo, não ficar assim, eu não quero isso, ou ficar, sabe aquela pessoa que fica sendo a pedra no caminho entre os demais? Não, deixe uma imagem positiva, que você fez o diferencial e que você curtiu, que você aproveitou, que aquele momento foi único para você e para os demais que estavam ao seu lado. Gostaram das dicas de hoje? Então curta, comente e compartilha. Te espero no próximo vídeo.